Sabe o cloisonné, aquela tradicional técnica aplicada em peças decorativas e joalheria? Então, fique aqui comigo que eu vou ensinar a minha maneira exclusiva de aplicar esse efeito no Polymer Clay. Olá, meu nome é Beatriz Cominato, eu sou artista e instrutora de Polymer Clay e assino toda a linha de produtos da PV Clay, que é a nossa cerâmica plástica do Brasil. Há muitos anos eu desenvolvi a minha maneira de fazer uma adaptação do efeito da técnica do cloisonné para cerâmica plástica, né? Então nós podemos chamar de um falso cloisonné, já que o verdadeiro é feito com metais e esmalte vítreo. O nome cloisonné vem do francês cloison, que significa divisão, que são esses compartimentos divididos por fios de metal e neles é adicionado esmalte, geralmente em cores bem vivas e levado ao forno especial para cerâmica com uma temperatura bem mais alta. Não tem nada a ver com o nosso forno que a gente leva o Polymer Clay, né? E é uma técnica bastante antiga, já aplicada, claro que de forma mais rudimentar no Antigo Egito, mas na China, que é onde ela mais foi aperfeiçoada e até hoje ela é muito utilizada. Aqui eu procurei fazer somente com a massa, né, com o Polymer Clay e a cerâmica plástica em gel e tintas, claro que a gente vai precisar adicionar cores. Eu escolhi o branco perolado, que é importante a gente utilizar uma massa de cor clara para que as cores permaneçam, porque o gel ele fica mais transparente depois que vai ao forno. Se você está usando uma massa muito colorida ou uma cor escura, essa cor pode subir e interferir na cor que você escolheu. Aqui eu já tenho a massa já condicionada e eu já posso deixar cortada com esse cortador, é o mesmo que eu utilizei nessa peça. Depois de cortada, você já alisa todas as bordas para deixar bem certinho, ó. Bom, uma outra coisa que vai facilitar muito é você já ter um desenho, um estudo do que você pretende fazer, tá? Pode fazer direto aqui? Pode, mas se você tiver um estudo, evita de você não gostar, ter que desmanchar, tudo mais. Então, para isso, eu passei aqui o desenho para uma folha de papel manteiga, só para eu visualizar melhor aqui, ficar um papel fininho. Aí, com uma ponta, eu vou utilizar esse boleador bem fininho, mas você pode utilizar até uma caneta, porque ela vai estar no papel, não vai estar riscando o trabalho, não vai estar sujando. E aqui você vai passando, olha, você vai transferir um baixo relevo para a peça. Pronto. Tá vendo? Isso vai servir de guia, mas também tem uma outra finalidade. Nós vamos encaixar uns fiozinhos aqui e forma essa canaleta e o fiozinho fica mais firminho nesse lugar. Agora, utilizando uma extrusora, eu fiz uns fios com a massa dourada bem fininhos. Eu utilizei aquele disquinho cheio de furinhos, que é o mais fininho de todos. Não fica legal você fazer com fio mais grosso, não, porque mesmo esse fininho, ele vai dar uma engrossadinha depois que a gente vai dar uma apertada. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a usar a extrusora, então eu já deixei feito, porque esse vídeo tem bastante detalhes, então senão ele ia ficar muito demorado. Mas não tem segredo não, depois você dá uma olhadinha lá se você não souber usar a extrusora. Em cada local desse daqui, ó, você coloca um fiozinho. Nessa hora, um pincelzinho de silicone, veja alguma ferramenta que você consiga para ajudar aqui. Aqui eu ainda não estou dando aquela apertada final, eu só estou fazendo ele grudar um pouquinho para conseguir trabalhar. Você vai acertando para que ele não fique com nenhuma ondulação meio estranha. Aí, com uma lâmina boa, essas de recorte, você corta todo o excesso. Essa é uma técnica trabalhosa, ela é demorada, então certamente eu vou dar umas aceleradas, umas puladinhas aqui no vídeo.
Pronto, agora eu coloco um pedacinho de papel manteiga aqui em cima e vou com uma plaquinha pressionar, mas olha, é para achatar um pouquinho esses fios, achatarem esses fios dourados, né? Mas ele não pode nivelar a massa branca, ele tem que continuar um relevo, que são os croissants que nós vamos preencher depois com tinta, ó. Ó, o bom de trabalhar com o papel manteiga é que você consegue deslizar assim a plaquinha e não tá esfregando na massa, né? Aqui agora é fazer essa alça de passar o cordão. Eu tenho diversas opções no outro vídeo. Depois você dá uma espiadinha lá, vou deixar o link. Essa aqui eu fiz uma bem simples, né? Porque a peça já tem bastante detalhe. Centralizo aqui e pressiono para ela grudar. Lembrando assim, essa aderência ela ainda tá um pouquinho frágil, mas aí na queima ela vai ficar bem soldadinha na massa. Deixei ela como opção mais achatadinha. Isso daqui vai ao forno. Bom, essa aqui que tá mais caprichadinha que a que eu fiz aqui, eu já tinha adiantado, ela já foi ao forno, tá fria. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pintar de dourado todo esse relevo. Claro que é opcional, mas, gente, fica bem mais bonito, porque o Polymer Clay dourado, ele tem um limite não tem como ele ficar tão metalizado, e a tinta aqui fica. Pigmento em pó aqui vai dar problemas, porque vai acabar contaminando a parte do gel aqui. Então, eu optei por pintar mesmo. Lembra que há tempos atrás eu postei uma tinta super bacana que eu fiz dourada? Eu vou deixar o link aqui acima e depois você dá uma olhadinha, só que ela tem que chacoalhar bastante, porque o pigmento dela assenta no fundo. Eu vou colocar até um pouquinho aqui na tampa, que fica mais jeito para pegar. Com o pincel fino, você vai pintar só o relevo. Ó, como dá uma diferença assim de cor. Vendo? Ele fica bem mais douradinho. E essa tinta, como ela é a base de álcool absoluto, ela seca muito rápido. Então, a gente não precisa nem perder tempo esperando secar. Bom, enquanto seca, a minha já tá seca porque eu fiz com álcool absoluto. Você pode estar preparando o seu gel e tingindo. Só lembrando que o gel da PV Clay, ele tem uma consistência um pouco mais firme e a gente precisa de um gel que seja bem fluido, que escorra, senão vai ficar muito irregular aqui. Você precisa depositar as cores aqui nos cloisons e eles espalharem sem dar diferença, sem ficar camadas irregulares. Então, você pode estar diluindo com um pouquinho de óleo mineral. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Óleo de mineral é óleo de bebê, mas vende também só o 100% puro, em tubinhos, assim, na farmácia. Custa até bem mais barato que o óleo de bebê. E você vai tingir, eu tenho diversas opções de estar tingindo. Aqui eu utilizei todas essas cores de tinta à base de álcool, mas são tintas compradas fora, elas são complicadas aqui no Brasil de serem encontradas, então você vai ter que usar talvez outras opções caso você não tenha. Você pode estar tingindo com um pouquinho só de tinta óleo, pega a pontinha de palito assim de tinta óleo e dilui. Você pode estar usando o giz pastel seco assim raspadinho, só o pozinho dele também vai dar cor. Ou mesmo um pouquinho de tinta vitral. A tinta vitral, que é o verniz vitral colorido, né? O verniz vitral, ele dá um pouco de reação com o Polymer Clay, então ele não pode ser usado puro, jamais, e nem numa concentração alta. Então, você vai colocar realmente a pontinha de palitinho ali no gel e mexer, que ele já vai dar a cor. E aqui eu já tenho todas preparadas, né? Que estão até de sobras do outro vídeo que eu gravei, já estava tudo junto aqui. A melhor coisa é o palito mesmo aqui. Você deposita no local que você quer pintar, ó. Você vai empurrando assim com o palito e deposita mesmo quantidade. Tem que ficar com
um certo relevo à tinta. Ela vai dar uma retraída depois do forno, mas só não deixa ficar mais alto e pular o murinho dourado aqui. O cloisonné tem a característica, ó, quando sujar a parte dourada, como a tinta tá seca, é só passar com o dedo que sai. Então, lembrando que o cloisonné, ele tem a característica de ser feito com cores alegres, cores fortes, mas você pode fazer a gosto, liberdade de criação. Aqui você dá uma misturadinha nas duas cores, ó. Importante, nas bordas, nunca coloque uma camada grossa do gel, porque ele pode escorrer, tá? No começo do calor do forno, ele tem uma tendência a ficar no começo um pouquinho mais líquido, então esse escorrer ele não é um material lixável, é um material flexível, então fica meio ruim de trabalhar. Aí você vai afinando a camada, chegando aqui perto e sem deixar que ela escorra. Qualquer coisa você retira o excesso mesmo assim, ó, passando o dedo. Bom, depois de tudo preenchido, só se certifica se não tem nada escorrendo assim nas bordas. O meu não estava escorrendo não, eu só passei o dedo assim para demonstrar. Se não ficou nada sujo em cima do dourado, que também dá para estar limpando isso. E isso daqui vai ao forno, geralmente é metade do tempo da queima da massa, né? No meu forno eu deixo 20 minutos, que é o que eu sei que ele funciona direitinho. Porque o gel ele precisa ficar transparente, embora aqui tenha o efeito da tinta. Minha tinta é transparente, outras não são tão transparentes. E ele não pode ficar demais também, porque ele começa a amarelar, fica até marrom, ele queima. Então, na embalagem acho que vem até escrito que é 15 minutos, se eu não me engano, ó, de 10 a 15 minutos, mas o meu forno eu sei que é 20. Então, ele funciona assim, testa o seu forno, sempre recomendável, né? E depois que esfriar, você lava com bastante detergente. Essa técnica precisa ser envernizada, então a gente aplica o gloss, que é o verniz próprio da PV Clay para o Polymer Clay. Ó, então você capricha na camada de verniz, que ele precisa ter esse brilho. Aqui eu só finalizei montagem simples, né, com vários cordões, fio encerado, e eu colei aqui num fechinho magnético, tá bom? Eu acho uma técnica muito interessante, dá para ser aplicada num monte de coisa. É importante, gente, ela só funciona legal em superfície plana, porque existem contas redondas de cloisonné, mas aí o gel vai escorrer, você não tem como controlar ele ali sem ele estar escorrendo. E também leve ao forno bem plano, nada de levar inclinado, senão ele vai escorrer. Bom, espero que você tenha gostado, né? Porque as opções para trabalhar com a cerâmica plástica em gel são inúmeras, gente. Então, eu tenho trazido algumas coisas aqui, porque eu percebia que muita gente desconhecia as opções que a gente tem de outras técnicas. E até o nosso próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau!